Bom dia, Net. Bem-vindo aí à nossa aula. Todos aí que estiverem assistindo depois, certo? Bem-vindos à nossa quarta aula aqui do curso de de desenvolvimento de aplicativos com Codular, certo? Nessa nossa quarta aula, a gente vai ver alguns bloquinhos bem interessantes, né? A gente vai ver aí os blocos de controle e os blocos de lógica, certo, pessoal? Esse conteúdo, ele é um pouco avançado, certo? Para quem tem alguma experiência com a parte de programação, esse conteúdo, ele leva bastante tempo para ser explicado em uma disciplina de programação, certo? No nosso caso, eu vou falar rapidamente sobre diversos blocos, porque nem todos eles vão ser utilizados por nós. Então, acho que não não é tão necessário que eu explique tão detalhadamente como é que cada um deles vai funcionar, mas deixo desde já aí a ideia de que vocês, posteriormente, olhem com cuidado para cada um desses blocos, que às vezes eles podem simplificar bastante aquilo que vocês desejam fazer aí dentro do aplicativo de vocês. Então, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ter bastante coisa, mas não vai ser muito complicado, certo? A gente vai ter aí, primeiro, os blocos de lógica, né, que eu vou explicar eles porque eu acho que eles são fundamentais para os blocos de controle. A gente já falou um pouquinho sobre a parte de lógica, mas eu vou relembrar e me aprofundar um pouco mais. Depois a gente vai falar sobre os blocos de controle, né, que são aquela primeira categoria interna que a gente tem no Codular. E a gente vai ter uma atividadezinha bem simples de um verificador de senha, certo? No quarto tópico, a gente vai ver o componente temporizador, certo? Isso daqui eu acho ele bem interessante e ele abre diversas possibilidades para vocês, certo? E o quinto, a gente vai ter uma atividade calculadora de vida e no sexto, uma atividade a cronômetro e temporizador, certo? A nossa atividade cobrada dessa aula, ela vai ser esse último aí, esse cronômetro e temporizador, certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a parte de lógica, certo? Então, os blocos lógicos, pessoal, quando a gente vai lá no Codular e clica na categoria lógica, a gente vai abrir aí esses bloquinhos, e aí neles a gente vai ter os dois primeiros, eles são aquele mesmo tipo de bloco que a gente tem tanto para texto quanto para matemática, que são os blocos que a gente chama de literais, onde eu digo se uma coisa é verdadeira ou falsa, sem precisar observar algum outro parâmetro, né? Ele já diz na lata, é verdadeiro ou falso. Lembrando que no Codular, o verdadeiro ou falso, ele se reflete muito naquelas propriedades de componentes que você tem uma caixa de seleção, que você pode marcar, deixando verdadeiro, ou deixar desmarcado, deixando falso, certo? Então, esse verdadeiro ou falso vai servir muito para a configuração de propriedades do estilo verdadeiro ou falso. Além disso, né, além desses dois blocos literais, a gente tem um outro bloquinho que a gente já viu, que é esse bloquinho de não, certo? Esse bloquinho aqui de não, ele vai fazer exatamente a inversão da lógica, no sentido de que se eu coloco o falso e plugo ele aqui desse lado do não, desse outro lado do não, ele vai estar saindo como verdadeiro. Então, ele inverte. O falso vira verdadeiro e o verdadeiro vira falso, certo? Além desse aqui que a gente já tinha visto, a gente tem aqui um outro bloquinho, que ele é importantíssimo, que é o bloco de comparação, certo? Esse bloco de comparação, ele vai verificar se dois elementos são iguais ou diferentes, né? E aqui ele pode estar comparando diversos elementos, pode ser um valor matemático e um valor textual, podem ser elementos distintos nos plugs desse bloco, certo? Esse bloco ele vai servir para comparar elementos distintos, enquanto o bloco de comparação que a gente também encontra na seção de matemática vai servir para comparar valores numéricos e o bloco na parte de textual ele vai servir para comparar elementos textuais, né? Deixa eu compartilhar tudo aqui para a gente poder e acompanhando também pelo Codular, que eu acho sempre interessante isso daqui. Então,
Eu abri aqui, né, o Podular, vou criar aqui um projetinho qualquer, o Podular, senha, certo? Vou criar ele aqui para a gente poder ir vendo esses bloquinhos, certo? Então, a gente tem aqui nos blocos, né, os blocos de lógica, e a gente tem aqui o comparador lógico, o comparador lógico, que ele pode ser igual ou diferente, né? Eu posso colocar dois elementos e verificar igual ou diferente. Como é que esse comparador ele vai funcionar? Eu vou botar aqui, por exemplo, esse zero. Tá aqui uma coisa. Zero e aqui um. Né? Eu posso comparar coisas distintas. Se nesse caso aqui eu estou perguntando, eles são iguais, né? No caso, como são diferentes, o que, que ele vai dizer? Esse socketzinho aqui, ele vai estar equivalendo a esse bloco de falso, certo? Se eu colocasse, por exemplo, aqui, diferente, então ele está verificando, esses dois valores são diferentes? São diferentes. Então, o que estaria na saída desse bloco? Um verdadeiro, né? Então, é assim que esse bloquinho vai funcionar. A gente tem alguns equivalentes, que seria esse daqui do bloco de matemática, e a gente tem ainda esse comparar textos aqui, que é do bloco de textos, certo? Da parte textual, que eu tenho aqui alguns elementos. Esses blocos, cada um deles vai ter uma característica diferente, né? Deixa eu ver se elas aparecem aqui. Por exemplo, quando a gente coloca o mouse em cima e espera um pouquinho, aparece uma dica sobre o componente, né? Esse caso aqui está mostrando sobre o símbolo. Aqui, ó. Testa se dois elementos são iguais. As duas coisas comparadas podem ser não só números, mas qualquer tipo de coisa. Números são considerados iguais à sua forma impressa como cadeia de caracteres. Por exemplo, se a gente tiver aí, como eu botei, né, um texto e um número, né? Então, o número zero, ele é considerado igual ao texto zero. Além disso, duas cadeias que representam números são consideradas iguais se os números são iguais. Por exemplo, 1 é igual a 0,1, né? Porque 0,1 é a mesma coisa que 1. Então, ele compara dessa forma. Já no de matemática, ele vai funcionar de forma bem mais para frente, né? Ele vai comparar dois valores numéricos, se forem iguais, ok. Se forem diferentes, ele vai dar o verdadeiro. Se for o da esquerda menor do que o da direita, esse daqui vai dar verdadeiro. Menor igual, maior igual, certo? Então, bloquinho de matemática normal. Já o textual, né, como é que ele vai funcionar? Ele verifica se duas cadeias de texto são idênticas, certo? Por exemplo, se tem exatamente os mesmos caracteres nas mesmas ordens. Essa comparação é mais exigente que a igualdade comum, né, que seria aquela primeira lá. No caso de cadeia que representam números, por exemplo, 1, 2, 3 e 0, 1, 2, 3, são considerados iguais pela igualdade comum, mas considerados diferentes pela igualdade de texto. Então, essa igualdade aqui, se eu colocar isso aqui e no outro eu colocar 0, 1, esse daqui considera... Opa, esse daqui ele vai considerar isso aqui falso. Né? Ele não vai dizer que isso aqui são iguais, certo? Além disso, a gente tem algumas outras coisas. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Maior que, né? Quando eu coloco esse maior que, o que, que ele vai fazer? Ele verifica em ordem alfabética quem é que está primeiro, entendeu? Então, tipo assim, eu coloquei aqui aluno e no outro lado eu coloquei professor. Ele vai verificar. Aluno começa com A, né? Então, aluno, ele é menor do que professor, porque ele coloca a lista como se fosse 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G. Então, o A é a menor de todas. Então, quando começa com A, ele é menor do que o professor, porque está com P, né? Então, na lista, o professor já está lá mais avançado no alfabeto. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Aluno é menor do que professor, alfabeticamente falando, certo? Se eu invertesse isso aqui viraria um falso, certo? Então, bloquinhos de comparação explicados. Vamos continuar com a parte de lógica, certo? Então, a gente viu o bloco de igualdade,
E ali embaixo, a gente vai ter outros dois bloquinhos. Né? Então, vamos aqui. Bloco de igualdade, eu tenho o igual e o diferente. Então, falando sobre o bloco não, né? Como é que o bloco não funciona? Digamos que eu pego lá uma variável A, qualquer que seja propriedade de verdadeiro ou falso. Se ela tiver falso, ela vira verdadeiro. Se ela tiver verdadeiro, ela vira falso. Não tem muito segredo a respeito da lógica não. A lógica não, ela é bem para frente, né? Já a lógica e a lógica ou, elas vão funcionar de maneira um pouquinho diferente, certo? Elas vão ter uma lógica um pouquinho mais complexa, mas que é fácil da gente entender. Então, imagina aí duas coisas, duas propriedades que eu tenho aí no meu elemento, ou mesmo que seja duas comparações, né? Tal coisa é igual a tal coisa seria uma elemento A e tal coisa igual a outra coisa seja um elemento B, né? Por exemplo, digamos que eu vou para uma festa, né? Tem uma festa e meus amigos estão me chamando para ir para essa festa, certo? E aí eu vou dizer assim, olha, eu só vou para essa festa se o Pedro e o Lucas forem, certo? Então eu falei, eu só vou se o Pedro e o Lucas forem. Que lógica é que eu estou falando? Eu estou falando na lógica I. Pedro e Lucas forem. Ou seja, se o Pedro não for e nem o Lucas for, o que vai acontecer? Eu também não vou, certo? Mas se os dois forem falsos, eu também sou falso, não vou. Se o Pedro não for, mas o Lucas for, opa, já tem um amigo meu indo. Mas foi o que eu disse, eu só vou se for o Pedro e o Lucas, né? Eu não vou se for só o Lucas. Então, falso. A mesma coisa ao contrário. Se for só o Pedro e o Lucas não for, eu continuo sem ir, porque eu só vou se forem os dois. E por fim, indo o Pedro e indo o Lucas, aí sim eu vou. É verdadeiro, certo? Da mesma maneira, se eu disser, não, beleza, a festa é massa, mas eu não tenho como ir, certo? Então, eu só vou se ou o Pedro ou o Lucas forem, porque aí eles vão poder me dar uma carona, né? Então, aqui eu estou usando a lógica ou, certo? Quando eu utilizo a lógica ou, como é que vai funcionar? Nem o Pedro nem o Lucas estão indo, então não tem como eu ir, eu não vou, eu não vou ter carona. Mas, de repente, o Lucas vai. O Pedro nem tá afim, mas o Lucas vai. Então, o que vai acontecer? Eu vou, porque eu vou poder ir com o Lucas, certo? Então, eu tô querendo muito ir, né? É meio que assim, a lógica ou eu quero muito, e a lógica aí eu nem quero tanto assim, certo? A mesma coisa vai acontecer ao contrário, né? Se o Pedro puder ir e o Lucas não puder ir, eu tenho uma carona, certo? E se os dois puderem ir, o que vai acontecer? Vai acontecer nada, eu vou continuar indo, porque nesse caso eu ainda tenho duas opções de carona, né? Então, se de repente eu quiser ir com um ou com outro, eu vejo qual vai ser o melhor para mim, eu continuo indo, certo? Então, fica funcionando dessa maneira. Lógica ou eu vou se qualquer um dos elementos for verdade, e a lógica aí eu só vou ser verdadeiro se todos os elementos forem verdade, né? Observem que isso daqui vai funcionar. Aqui a gente tem essa engrenagemzinha, ó. Deixa eu puxar aqui uma lógica ou, a lógica I, né? Inclusive, a gente usou a lógica I aqui, ó, a gente pode clicar e trocar para a lógica ou se a gente quiser. Nessa engrenagemzinha, eu posso acrescentar mais booleanos, certo? Então, vários Is. Esse, e esse, e esse, e esse. Quando eu vou acrescentando mais elementos, como é que isso se comporta, professor? Da mesma maneira, né? Se eu acrescentei mais elementos, então, se eu tenho A, B, C e D, por exemplo, na lógica I, só vai ser verdadeiro quando todos os elementos A, B, C e D forem verdadeiros, né? Então, o restante todos são falsos. Enquanto que na lógica ou, se eu acrescentar A, B, C e D, né? Com a lógica ou, eu vou ser verdadeiro se qualquer um dos elementos for verdadeiro. Então, no caso, na lógica ou, eu só sou falso se todos forem falsos, né? Então, é mais ou menos assim. Lógica I é verdadeiro se todos forem verdadeiros e o restante é falso. E lógica ou só é falso se todos forem falsos e o restante é verdadeiro. Então, tem meio que uma simetria aí. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Então, continuando. Para blocos de controle. Blocos de controle, pessoal, eles vão servir da seguinte maneira. Como a gente já viu um pouquinho do bloco C,
programação de linguagem estruturada, onde o código, você programou lá, ele vai começar o programa, ele começa do começo, ele vai descendo, lendo cada linha de instrução. Isso é um código estruturado comum que a gente tem, né? Que é diferente do Codular, porque o Codular ele é orientado a evento, então a gente tem vários códigos e que não necessariamente eles vão ser executados na ordem que a gente escreveu, né? Eles vão ser executados de acordo com a interação que o usuário tem com a nossa tela, né? Nos códigos estruturados, a gente tem muito esses elementos de controle que organizam. De repente, o código estava sendo executado de uma forma, ele vai ser executado de outra, né? E o bloco C, ele é talvez um dos mais importantes. Na linguagem estruturada, ele é muito importante, e na linguagem de blocos, ele vai ser, sim, extremamente útil, né? Então, ele acho que seja um dos blocos mais importantes para a gente ver, né? Esse se, pessoal, muitas vezes ele é referenciado como if, que é basicamente a tradução do inglês, né? If é se em português. E aí a gente tem algumas equivalências também, que seria o else if, né? Que seria se não. Tem o else, que seria o se não, e tem o então, que é o then, certo? No caso do Codular, como é que essa estrutura vai funcionar? Então, eu coloquei aqui, mas se você for lá no controle, ó, e for no primeiro bloquinho do controle, você vai ver um se dessa forma, um se pequenininho. Aí você vai me perguntar, professor, se o se está pequenininho desse jeito, como é que ele ficou daquele tamanho lá que está aparecendo no slide? Se o se é pequeno desse jeito, como é que ele está desse tamanhão aí no slide? É simples, pessoal, a mesma coisa, engrenagemzinha aqui. Então, quando eu clico na engrenagem, ó, ele abre aqui essa janela e eu posso sair colocando elementos. Se não, percebam um detalhe, o se não, ó, pessoal, ele não tem espaço para soquetar nada embaixo dele. Estão vendo que o se não, se ele não pode ficar aqui, porque o se não só pode ter um se não no jogo, certo? Aqui dentro do se, eu só posso ter um se não. Mas eu posso ter um se não se, né? Na verdade, além de um se não se, eu posso ter vários se não se, né? E aí, fazendo isso daqui, esse meu bloquinho, ele fica igual ao que a gente tem lá no slide. Mas eu poderia colocar aqui mais se não se, né? Ou mesmo diminuir, deixando só o se ou um se não somente, certo? E beleza, professor, o senhor falou aí vários termos, se não, se não. Como é que funciona isso? Vamos lá. Aqui eu peguei um bloquinho simples, onde eu tenho somente uma estrutura se, né? Também o se e o se não só vai ter um deles, certo? Os se não, se é que podem se repetir mais de uma vez. Então vamos entender como é que isso funciona. E até esse primeiro momento é igual um bloco se normal que a gente já viu nas aulas anteriores. Então eu tenho aqui o bloco se, né? Eu tenho um soquetezinho aqui do lado, onde eu vou colocar uma condição, que tem que ser um valor booleano. Professor, vai ter que ser um verdadeiro ou falso aí? Não. Pode ser, por exemplo, uma comparação. Tal coisa é igual a tal coisa. Por exemplo, o texto da caixa de texto é igual a Carlos, né? Por exemplo, observando qual é o nome do usuário, né? O texto da caixa de texto é igual a Carlos. Isso vai retornar um verdadeiro ou falso, né? Se eu usar aquele bloco de comparação, isso retorna um verdadeiro ou falso. Então, aqui, eu vou ter que colocar um bloco de condição, certo? Que seja aí alguma coisa verdadeiro ou falso. Professor, você falou que aquelas propriedades que são de marcar ou desmarcar, elas são do tipo verdadeiro ou falso, são do tipo booleano, de lógica. Isso, exato. Eu posso, por exemplo, pegar e colocar na condição do se, dizendo, por exemplo, um botão é visível. Se o botão estiver visível, esse se aqui é verdadeiro. Se o botão estiver invisível, ele é falso. Exato, poderia sim. Você poderia utilizar aqui a visibilidade de um componente, né? E tantas outras propriedades de marcar que são verdadeiras ou falsas, certo? Então, aqui, necessariamente, é uma condição, aqueles bloquinhos verdes, certo? Pode ser também de texto. Outros blocos geram resultados de lógica, mas fica na cabeça que é uma condição, ok? Já nessa parte aqui de baixo, a gente vai ter o quê? Os comandos, certo? E esses comandos 1, eles só vão ser executados caso a condição 1 seja verdadeira, certo? Caso a condição 1, né, seja falsa, esses blocos de comando 1,
não vão ser executados. Mas aí o que, que o bloquinho vai fazer? Ele vai pegar, vai sair desse se aqui, mas ele não vai terminar o bloco. Ele vai fazer o quê? Ele vai pular para a próxima condição. No caso, aqui a gente tem um se não se, certo? Se a gente não tivesse esse se não se, o que, que ele ia fazer? Ele ia pular direto para o se não, e aí fica bem claro. Se a condição é verdadeira, ele executa comando 1. Se ela não for verdadeira, ou se não, executa os comandos que eu colocar aqui dentro, certo? Mas como a gente tem aqui esse bloquinho, essa estruturazinha do se não, se, o que, que ele vai fazer? Se essa condição não for verdadeira, então, se não, se, e aí aqui eu posso colocar uma segunda condição, a condição 2, certo? E aí ele vai observar, o nome do usuário não é Carlos, o nome do usuário é Pedro, então ele vai observar aí mais de uma coisa, e aí eu posso estar incrementando e observar, é Pedro? Não. É Henrique? Não. É Carlos? Não. É João? Não. É Lucas? Não. E eu posso sair observando aí vários nomes, utilizando aqui vários se não se, certo? E aí aqui embaixo eu poderia ter também outros comandos, né? Comandos diferentes aqui dos comandos 1. E o se não, que fica aqui no final e que só pode ter um, ele vai ser utilizado em que condição? Quando nenhuma das condições anteriores forem verdade, porque perceba, o se, ele é executado de forma sequencial, no sentido de que ele vai comparar aqui a condição 1. Opa, a condição 1 é verdadeira. Ele executa os comandos 1 e pula fora. Porque imagine o seguinte, que eu coloquei aqui, verificação de idade. O usuário tem mais de 12 anos, né? E aí aqui eu coloco aqui, o usuário tem mais de 12 anos? Se sim, ele manda uma mensagem. Aí aqui embaixo, por exemplo, eu coloquei, se não, se o usuário tem mais de 18 anos, aí se eu colocar isso, o que, que vai acontecer? Se o usuário tem mais de 12 anos, o que, que vai acontecer? Ele vai executar o comando 1, mas de repente o usuário tem 20 anos. Então ele deveria ter observado aqui a condição 2 e ela estava verdadeira para executar o comando 2, né? Mas isso não acontece, certo? Na hora que uma condição for satisfeita, ele executa os comandos e pula fora do se e executa os blocos que vierem depois. Então, se a condição maior de 12 anos é verdadeira, então ele executa só esses comandos. Embora esse se seja verdadeiro, ele não vai ser executado, ele é pulado. E assim sucessivamente, né? Se a primeira for falsa, mas a segunda for verdadeira, ele não executa o senão e nem todos os outros senão se que porventura tenham depois. Né? Ele executa, na hora que ele encontra uma condição verdadeira, ele executa os comandos e finaliza o bloco se, certo? Ok? A gente tem uma variação desse bloco se, né? Esse bloco se aqui, ele tem o chanfrozinho para ser espetado dentro de um bloco de manipulador de evento, certo? Já esse bloco se aqui, ele vai ser um pouco diferente no sentido de que ele vai ser utilizado, por exemplo, digamos que eu tenha a propriedade, um botão é visível, né? E aí o que, que eu faço? Aqui dentro desse bloquinho, eu espeto ele no visível, né? E aí aqui, condição, os valores da caixa de texto foram escritos, né? Ou qualquer outras condições, né? Se isso for verdade, o que ele vai jogar nesse socket e, consequentemente, no elemento que está desse lado, seja uma variável ou seja uma propriedade de um componente, vai ser esse então. Caso esse se aqui esteja falso, em vez de jogar o valor que está aqui, ele vai jogar o valor do se não, certo? Isso aqui, em linguagem de programação, a gente usa como elemento binário, ternário, sei lá, acho que é ternário, elemento ternário, que aí você tem um elemento recebendo uma coisa ou outra de acordo com uma condição, certo? Funciona bem semelhante, com a exceção de que eu não tenho como colocar aqui vários se não se, né? Esse bloco não tem a engrenagemzinha para se adaptar, ele somente observa uma condição. Então, se ater a isso quando for utilizar esse bloquinho. Né? Mesma coisa, condição, comando verdadeiro ou comandos falsos. A gente tem ainda um bloquinho que eu só cito, né, que é o avaliar mais ignorar, que ele, algumas vezes, ele é utilizado em algumas extensões e alguns blocos bem diferentes, né, que a gente vai ter aquelas propriedades, né, mas o resultado, por exemplo, eu quero fazer uma comparação
tal coisa é igual a tal coisa, né, por exemplo, e aí eu quero fazer essa avaliação, mas eu não preciso do resultado. Alguns componentes mais complexos, eles às vezes requerem que você faça essa solicitação, né? Eu vou querer fazer uma comparação, mas eu nem tenho o resultado válido dessa comparação. Eu vou fazer só porque é essa comparação que vai dar início ao processo lá de comunicação, ou o que quer que seja, né? Então, eu faço a comparação, mas eu atribuo ela a esse avaliar mais ignorar resultado, certo? Aqui, pessoal, a gente tem outro blocozinho de controle, né? Na verdade, são 3 blocos de controle irmãos, e que vão ter funcionalidades bem práticas, né? Em alguns casos, eles são excelentes. Na maioria das vezes, você consegue resolver quase tudo sem a utilização deles, certo? Mas eles podem, sim, ser muito úteis, né? Por exemplo, aqui são os blocos para, né? Que no inglês a gente vê como o bloco for, né? Como é que esses blocos funcionam? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui como se fosse um códigozinho estrutural, né? Aqui eu não estou falando do código lá, estou dando um exemplo de um código estrutural, onde eu elaborei lá o código, então ele tem o comando 1, comando 2 e comando 3. Normalmente, né, como é que funciona esse código? O comando 1 é executado, depois o comando 2 é executado, depois o comando 3 é executado. Mas, às vezes, eu posso ter, por exemplo, o comando 3 sendo um comando de loop, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, olha, quando chegar no comando 3, você manda lá para a legenda loop. Então, ele vai encaminhar daqui para esse loop. Ou seja, vai executar o comando 1, comando 2, quando executar o comando 3, ele volta para o loop, executa o comando 1, comando 2, comando 3, comando 1, comando 2, comando 3, comando 1, comando 2, comando 3. Então, ele vai ficar fazendo esse loop até alguma coisa acontecer, certo? Alguma condição aí ser verdadeira. Isso aqui é num código estrutural. Como é que isso funciona num código em Codular, né, num bloco de Codular? No bloco de Codular, o que a gente vai ter é um bloquinho desse aqui, certo? No caso aqui é para cada número, né? E aí esse aqui é o mais genérico de todos, onde eu vou ter um número qualquer. E detalhe, isso aqui é uma variável local, que ela vai estar... eu posso utilizar a leitura ou escrever ela aqui dentro, certo? E eu posso, inclusive, renomear esse número para nome de variável que eu quiser, né? Então, ele vai desde 1 até 5, com um passo de 1 em 1. O que significa desde 1 até 5, né? Por exemplo, um botão foi pressionado e dentro do manipulador de evento desse botão tinha um bloco desse de bloco de controle, né? O que acontece? Ele vai iniciar aqui o valor de número igual a 1, certo? Então, vai ser o valor de número, vai iniciar igual a 1. Ele vai executar aqui os blocos de código que tiverem aqui dentro, qualquer que sejam, né? E depois que ele executar todos os blocos que tem aqui dentro, né, seja 1 ou seja 10, ele vai executar todos. Quando ele chegar no final, o que ele vai fazer? Em vez dele sair e executar o bloco que vai estar espetado aqui embaixo, o que ele faz? Ele volta para aqui para o começo, né? E aí ele vai olhar a condição. Ok, foi começado em 1, está em 1. Ele vai fazer o quê? Ele vai incrementar o passo ao valor de número. Então, número estava igual a 1, ele recebeu mais 1, né? E aí ele virou o quê? Virou 2. Aí ele observa, é igual a 5, né? Não, não é igual a 5, então continua. E aí ele executa novamente todos os blocos no fazer, no final ele volta para cá. Chegando aqui, ele observa o passo novamente, o passo é 1. O valor do número está igual a 2, ele incrementa 1, vira 3. Então ele executa novamente aqui com o número sendo 3. Voltou. Ele vai fazer isso até ele chegar no momento que ele vai observar lá. O valor é igual a 5, ok, então encerra, certo? Se o valor chegou aqui é igual a 5, então ele encerra, ele não executa mais, ele pula fora. Então, isso daqui é um bloquinho que ele vai repetir quantas vezes eu quiser. E aí isso aqui pode ser o passo. Eu posso alterar tudo aqui. Ele pode começar em 1, como ele pode começar em 0, como ele pode começar em 10. Até onde ele vai. Eu também, se eu quiser que execute aqui 4 vezes, eu boto 5. Se eu quiser que execute 10 vezes, eu boto aqui 11, né? Se eu quiser que execute 10 vezes, mas o passo seja de 10 em 10, o que eu faço? Boto aqui para ser 111, ou 101, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar aqui o valor inicial, por exemplo, 0, incrementa 10, aí começa sendo 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, chegou em 100, ele faz, quando chegou em 110, ele para, entenderam? Então, isso aqui vai servir para definir quantas vezes o bloquinho vai se repetir. Da mesma maneira que eu tenho aqui, para o bloco para, né, com o número que eu defino início, final e de quanto em quanto ele vai incrementando, eu tenho dois outros irmãos dele que são muito práticos em alguns casos, que é o quê? Para cada item da lista, né, e aí como é que funciona? A gente viu lá como é que funcionam os bloquinhos de lista, né, que a gente pega e cria uma lista, né, vou criar aqui rapidinho só para dar uma ideia. Então, eu tenho aqui o nome e eu crio uma lista aqui, supondo uma lista textual, né? E aí, Carlos e Francisco. E aí, eu posso botar, por exemplo, dentro do manipulador de evento, né, um bloquinho do para cada item na lista, né? E aí eu pego aqui a lista, ó, nome da lista, né? Global nome. E aí, para cada item da lista, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá lá e coloque em alguma propriedade da tela. Ele vai, primeiro, o que ele vai fazer? No primeiro momento que ele executar isso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o obter item, né? E eu posso, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o ajustar item. Não, ajustar item não. Eu vou pegar aqui o item, certo? E eu vou atribuir aqui, ó, vou colocar um juntar. Deixa eu botar uma legenda aqui. Cadê legenda? Legenda. Tem uma legenda aqui na tela. E aí a gente vai aqui ver o que vai ter, né? Eu peguei aqui a legenda, vou ajustar o texto da legenda, certo? O que acontece, pessoal? Na hora que eu tenho, por exemplo, um elemento aqui numa lista e eu coloco, por exemplo, legenda recebe a variável que é uma lista, ele vai colocar isso entre parênteses e separar os elementos com vírgula, certo? E tudo bem, em alguns casos isso pode servir, mas digamos que eu queira, não quero colocar assim, eu quero colocar, por exemplo, o nome do primeiro elemento lá na Carlos, aí embaixo Francisco e assim sucessivamente. O que eu posso fazer? Eu posso colocar isso aqui assim, ó. Coloco juntar, né? E aí aqui eu boto o próprio texto. Vou botar aqui dois. Outra cadeia aqui em cima. Vou colocar aqui o próprio texto da legenda, certo? Porque eu não quero simplesmente sair substituindo, eu quero ir adicionando elementos, então eu boto o próprio texto da legenda, e aqui, ao invés de botar um espaço, eu vou colocar um /n. Professor, o que é esse espaço antes e espaço depois, certo? Professor, o que é esse /n? Esse /n, pessoal, é o códigozinho que a gente tem para dizer que é uma nova linha. Então, quando eu boto um /n desse, a legenda do texto, que era só uma legenda, ela vai passar para a próxima linha, né? Então, desse jeito aqui, o que vai fazer? Ele vai executar, ele vai pegar, na primeira vez que ele entrar, ele vai pegar o item da lista. Qual? O primeiro item. Então, vai aparecer lá, vai dar um /enter, vai estar zerado aqui o texto da legenda, aí ele vai pular uma linha, então a primeira linha vai ficar vazia, e aí ele vai colocar Carlos. Quando terminar disso, ele vai voltar para o começo e vai mudar. O item vai deixar de ser o Carlos e vai começar a ser Francisco, quando ele executar pela segunda vez. E aí, quando ele executar pela segunda vez, vai pegar lá o texto que já está escrito Carlos, vai pular uma linha e vai escrever agora Francisco. Então, ele vai pulando linhas e escrevendo aí o nome dos indivíduos. Para não ter a primeira linha branca, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou inverter. Então, primeira coisa, ele escreve Carlos, depois ele escreve Francisco e pula uma linha. Ok, como é que funcionam os itens da lista? Similar a esse da lista, a gente vai ter o que é um equivalente, certo? Só que é para chaves e valores em um dicionário, certo? Então, eu tenho aqui o dicionário, né? O dicionário ele não vai ser somente os valores, né? Ele vai ter uma chave e um dicionário e um valor. Da mesma maneira, eu posso ter aqui, ó, o elemento
funcionando dessa forma, certo? Então, quando eu tenho dessa maneira aqui, ao invés de eu ter somente a variável item, né, que é o próprio item do dicionário, no caso da lista, aqui, além do valor, que é o equivalente ao item, eu tenho também a chave desse valor, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, o valor de um dicionário e aqui dentro fazer algo semelhante a isso aqui, integrar, né, todos os elementos desse dicionário, certo? E aí, falando disso, é interessante falar também de recursividade, pessoal. O que é recursividade? Recursividade, ela é uma coisa que acontece quando você chama um próprio elemento. Aqui, ó, a gente fez uma recursividade para quê? Para ir adicionando textos ao elemento, né? Então, eu tenho o texto, ele está zerado, aí eu adicionei alguma coisa. A próxima vez que eu for ajustar o texto, eu não quero simplesmente colocar algo no lugar daquele texto. Eu quero pegar aquele texto e somar algo ao final. Então, eu faço uma recursividade. Eu utilizo o próprio texto para ajustar ele mesmo, certo? Isso que a gente fez com o texto, ele também é utilizado em outros casos, como, por exemplo, quando a gente quer um somatório, né? Eu quero somar vários elementos. Se são 2, 3, 4 elementos, é tranquilo. Mas, às vezes, por exemplo, forem 20, 30, 40, 50 elementos que eu queira somar, né? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar um bloco desse, por exemplo, ou de para cada item na lista, ou o de dicionário, e fazer um somatório. Como? Crio uma variável qualquer, inicio ela em 0, né? E faço um loop, incrementando a variável 1 dela mesmo, mais uma variável aí de controle, que seja o item na lista ou o valor no dicionário, por exemplo. Então, isso vai fazer o quê? Ele vai incrementando o valor da variável 1, né? Variável 1 recebeu variável 1 mais 1. Aí, agora a variável 1 virou 1, então 0, né? E aí recebeu um 9, então ela passa a ser 10. Recebeu um 5, vira 15. Ela vai incrementando todos os valores, certo? Isso é um somatório. Da mesma maneira que eu tenho um somatório, eu posso ter também um produtório. O que é um produtório, professor? A mesma coisa. Só que em vez de eu sair somando os elementos, por exemplo, de uma lista, eu quero multiplicar todos esses elementos de uma lista, né? O princípio é o mesmo, eu só vou mudar aqui o sinal de operação, né? Em vez de multiplicar a variável 1 de somar ela à variável 2, eu vou incrementando, eu vou multiplicando ela pela variável 2, né? E a variável 2 ela vai mudar de acordo com o item na lista ou o valor no dicionário. O detalhe no caso do produtório, eu inicializo em 1, né? Já que se eu qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, eu inicializo aqui em 1, e aqui eu inicio em 0, porque se eu for inicializar em 1, no final vai dar um erro de 1 do valor do somatório, né? Então, somatório inicia em 0, produtório inicia em 1 e bola para frente. Então, a gente tem ainda um outro bloquinho de controle, certo? Que é interessante a gente comentar, que é o enquanto, né? O enquanto ele vai funcionar como? Ele funciona razoavelmente similar ao for, né? Ele tem algo e ele vai repetir os comandos uma determinada quantidade de vezes, né? Então, como é que ele funciona? Ele mistura mais ou menos que o se com o for, né? Ele tem aqui uma condição que ele vai testar. Enquanto essa condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai incrementando aqui, ó, ele vai realizando aqui os comandos. Ele vai ficar repetindo isso enquanto a condição for verdadeira. E aí aqui é importante a gente salientar. É necessário definir uma lógica que altere a condição para falso dentro do loop. Porque, caso contrário, o loop vai rodar indefinidamente. Então, eu cliquei lá no botão e botei uma condição dessa. E aí, isso aqui, essa condição, ela é verdadeira sempre, por exemplo, é um literal verdadeiro, o que vai acontecer? O que tem aqui dentro desse comando vai ficar rodando indefinidamente até, por exemplo, outra coisa, se outro evento acontecer, né? Na verdade, isso aqui eu nem sei se outro evento acontecendo isso para, mas acredito que sim, certo? Então, isso é um cuidado que tem que se tomar. Por outro lado, a gente tem um outro bloquinho aqui, que ele tem um funcionamento interessante, né? Esse bloquinho de break, ele vai ser utilizado lá nos blocos de controle, né? Tanto no enquanto, quanto no for, quanto no if, etc., né? Ele vai permitir sair de um loop, né? Parar, né?
ao ser executado. Ou seja, se, por exemplo, aqui dentro do teste, eu botei aqui a condição é verdadeira. Tá? Então, ele sempre vai estar executando esse verdadeiro, executa, 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 executa. Aí, por exemplo, tem um local que eu coloquei. Se um determinado valor for diferente de 0, né, ele bota esse comando dentro desse condicional if. Né? O que vai acontecer? Quando esse condicional if for verdadeiro, por mais que aqui tenha uma condição que sempre é verdadeira, ele vai ter um comando break, então ele vai encerrar aqui o bloco enquanto, né? Então, ok. Continuando. Então, aqui a gente tem uma atividadezinha bem simples, pessoal, certo? Que é o contexto, né? Diversas aplicações, em especial aplicações financeiras, requerem um nível de segurança elevado. É comum a utilização de senhas com finalidade de segurança. Né? A gente já tinha feito em atividades anteriores, na aula passada, um tecladozinho virtual, né, para o usuário inserir ali um valor de senha, ou um valor do que quer que seja. Né? Nesse caso aqui, a gente vai agora fazer uma parte complementar àquela parte lá do teclado, que seria o quê? O usuário escrever uma senha, seja com teclado, seja numa caixa de texto, seja no que for, né? A gente vai fazer agora uma aplicação com uma tela de inserção de senha e verificação da mesma. Ou seja, o usuário vai lá, ele vai colocar uma senha, ele vai ter um botão que ele vai pressionar, e aí ele vai verificar, a senha está correta, então ele liberou acesso ao aplicativo, ou o que quer que seja, né? Quais as especificações desse projetinho? O app deve conter pelo menos um botão para confirmar a senha, uma caixa de texto ou um teclado virtual para inserir a senha e um elemento que indique se a senha está correta ou não, certo? Então, um botão para confirmar a senha, um teclado virtual ou uma caixa de texto para inserir a senha e um elemento que indique se a senha está correta ou não, certo? Então, como é que a gente faria isso daqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês uma forma simples da gente fazer isso e apresentar aqui alguns possíveis equívocos que poderiam acontecer, né? Então, eu vou colocar aqui primeiro uma legendazinha centralizada, né? Bonitinha, que é onde a senha vai aparecer, certo? Vou aumentar aqui o tamanho dela para 30. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar... Não, nem vou colocar essa legenda. Vou deixar essa legenda aí, mas eu vou botar para o usuário colocar a senha com uma caixa de texto, que é mais simples. Então, coloquei uma caixa de texto aqui. Vou fazer aquele senha, né? Na cor cinza, né? Vou colocar lá aquela dicasinha. Vou dizer aqui que é normal. Mas é normal de formato C. Então, o usuário vai clicando e não vai aparecer. Ok? E aí, eu vou centralizar aqui também. Então, beleza. O usuário vai clicando aqui e a senha vai aparecendo. Tamanho 20 também. E aqui, eu vou botar um botãozinho de confirmar. Certo? Então, aqui um botão confirmar. Ok? Vou centralizar aqui as coisas na tela. Só porque eu acho que fica mais legal. Então, centralizei aqui. Beleza. Vou aumentar aqui o tamanho da letra. Uma coisa mais. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a legenda aqui, vou botar o texto dela como fechado, né? Opa. Fechado, certo? E aí eu vou colocar aqui a cor da tela, uma cor diferente. Cadê? É branco, né? Então, cadê? Aqui, cor de fundo. Eu vou colocar aqui um vermelho bem vivo, né? Eu, inclusive, vou copiar esse código desse vermelho vivo, certo? Então, ficou ali um vermelho vivo e fechado, certo? E aí, o que eu vou fazer? O usuário vai digitar lá uma senha qualquer, né? E aí, aqui em blocos, eu vou deletar tudo. Deletei aqui tudo. Aí, o que eu vou fazer? Quando o botão for clicado, eu vou observar lá
se a senha está correta, né? Como é que eu faço para observar se a senha está correta? Eu vou vir aqui em bloco de controle e vou utilizar um bloco se, ok? E aí, o que eu coloco? Se o valor lá da caixa textual, né? Cadê a caixa textual? O texto lá da caixa textual. Droga, bloco errado. O texto aqui, ele foi igual a um elemento. Digamos aqui, eu vou pegar um texto e vou dizer que o texto é 1, 2, 3, 4, 5. É uma senhazinha bem padrão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é a senha. Eu vou comparar esses dois valores. E aí, nesse momento, você tem que se perguntar qual o bloco de comparação que eu vou estar utilizando. Né? Eu vou utilizar um bloco de lógica, eu vou utilizar um bloco de matemática, né? Qual é o bloco que é interessante utilizar? A gente tem que pensar em quais as implicações de utilizar cada um. No bloco lógico, talvez não fosse interessante. Por quê? Porque o usuário ele pode escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E se ele escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse bloco aqui, ele vai considerar que os números são iguais, né? Se eu coloquei 1 e 0, 1, ele considera igual, né? Já no bloco matemático, eu tenho que me atentar que eu não posso utilizar valores que ele é específico para valores matemáticos. Eu acho que até pode espetar aqui, mas não é interessante. Ele é feito para valores matemáticos, então a gente tenta se restringir o uso dele para valores matemáticos. Então, no caso, é mais interessante que a gente compare aqui os textos, né? A gente está falando aqui de uma senha numérica, mas se a gente estivesse falando de uma senha alfanumérica, por exemplo, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, né? O que acontece? Aqui, se de repente o usuário escrevesse ABCD com a primeira letra maiúscula ou com alguma letra maiúscula, nesse caso do comparativo de texto, ele vai identificar, olha, as letras não é igual. Por quê? Porque aqui é em minúsculo e aqui está em maiúsculo, né? Obviamente que num programa mais elaborado, a senha não ficaria aqui, né? Você poderia atribuir ela a um bloco de variável, um elemento de variável, e essa senha poderia ser ajustada, e etc e tal. Mas nesse caso a gente vai colocar aqui como a senhazinha fechada, né? O que eu vou fazer? Então, o usuário clicou, ele acertou lá a senha, eu vou pegar aqui o bloquinho, ó, a screen, né? Cadê a screen? Propriedade da screen. Lá embaixo. Eu vou pegar aqui, vou mudar aqui para ser a cor de tela. Cor da tela, cadê? Cor de fundo. E aqui eu vou pegar também a legenda. E vou pegar aqui o texto da legenda. E alterar, né? Vou alterar isso aqui para aberto, né? E a cor de fundo, eu vou pegar aqui uma cor qualquer, né? Deixa eu ver aqui, um verde. Eu vou fazer assim, vou botar aqui um valor numérico para já começar a me acostumar a utilizar isso aqui. Hexadecimal. Eu vou pegar aqui o valor, ó. Cadê? Verde. Verde bem legal aqui. Esse verde. Vou copiar aqui esse código. Eu não sei se a gente copia o código todo com esses dois últimos algarismos ou só o primeiro. No caso, vou copiar só os primeiros aqui e vou colocar aqui. Depois a gente testa para ver. Coloquei isso aqui, né? Ele está colocando a cor de fundo verde. Vou voltar lá para a cor de fundo vermelha. E aí,
se o usuário, né, clicou aqui, vai abrir, né? Se na hora que ele abrir, eu vou botar o botão, o texto do botão, para ser o fechar, né? Cadê o texto do botão? Texto do botão. Vou botar aqui o texto do botão, como ele já está aberto, né? Fechar. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei o se o código estiver certo, né? O botão foi clicado, e se o código estiver certo, ele vai e abre o botão. Mas eu vou colocar aqui um se não se, e o que eu vou fazer, na verdade, é jogar isso aqui tudo para dentro desse se não se, certo? E fora desse se não se, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma comparação textual também, né? Antes de verificar se é para abrir, eu tenho que verificar, na verdade, se está fechado. Então, eu tenho que verificar se o texto do botão... Cadê o texto do botão? Texto do botão tá como fechar, né? Se o texto do botão tiver como fechar e o usuário que clicou, o que eu vou fazer? Vou ajustar todos esses parâmetros, né? Cor de fundo, a legenda do texto e o texto do botão para as cores, né? O texto, ele vai, se estava com o escrito fechar e o usuário clicou, então vai ficar fechado. A cor vai deixar de ser esse verde e vai virar esse vermelho aqui, certo? E o botão vai deixar de ser fechar e vai virar o quê? Que está lá? Confirmar, né? Beleza? Vamos fazer um testinho rápido. Como é que isso aqui está funcionando? Vou abrir aqui o assistente, né? Vou colocar aqui o código SCGDHS. Está fechado, ele está pedindo uma senha. Vou colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5. Confirmar. Não abriu, né? Porque não é a senha correta. A senha correta vai ser ABCD 1, 2, 3, 4. Quando eu clicar em confirmar, ele abriu aqui, né? A cor ficou, na verdade, tá. Tem que ser os dois últimos, tem que ter os dois últimos algarismos também, certo? Vou tentar de novo. Fechar, ficou, foi azul. Quando eu confirmo aqui, para não ficar bugado, depois eu vou explorar melhor essa parte aqui das cores com números. Eu vou colocar aqui um vermelho e lá no outro eu vou colocar um verde. Dessa forma aqui, depois eu exploro essa questão dos números. Então, feito isso, como é que está aqui? Fechar, fica lá no vermelho, a senha ainda está ali a mesma, quando eu clico em confirmar, abre e fica verde. Beleza? Então, isso aqui é um bloquinho de comparação, de verificação de senha bem simples que a gente pode estar utilizando aí dentro dos nossos programas para diversas finalidades, certo? Continuando, certo, pessoal? Então, verificador de senha, ok, bola para frente. Componente temporizador, pessoal. Lá dentro de sensores, lá no Colar, na parte de design, aqui em sensores, né? A gente vai ter diversos sensores, e um desses sensores vai ser o sensor temporizador, né? Que, na verdade, ele é mais que um sensor, né? Eles são vários, ele tem mais de uma finalidade dentro de uma só, né? Esse temporizador, quando eu insiro ele, é importante observar que ele é um componente não visível, certo? Então, se eu colocar somente os componentes visíveis aparecendo, ele some, né? Então, eu tenho que deixar aqui todos os componentes, ou apenas componentes não visíveis. E as propriedades dele são bem poucas, né? Na verdade, aqui nesse print eu consegui todas as propriedades, que são duas propriedades lógicas, que é disparo contínuos e ativado,
e um terceiro elemento, que é um intervalo, que é um valor numérico. Esse valor numérico, pessoal, antes de eu explicar direitinho o que é interessante a gente entender que ele é em milissegundos, certo? Professor, não me lembro muito bem o que é milissegundos. Milissegundos, pessoal, equivale, 1 milissegundo é 1 milésimo de segundo. O que significa dizer que é 1 milésimo de segundo? Significa que em 1 segundo eu tenho 1000 milissegundos, certo? Então, o intervalo padrão que vem no temporizador, que é de 1000, na verdade, está querendo dizer que ele vai demorar 1 segundo, o intervalo dele, certo? Eu posso diminuir isso para 500, e aí 500, no caso, vai ser meio segundo. Eu posso diminuir isso aqui para 100, no caso, vai ser 1/10 de um segundo. E aí, sucessivamente, posso ir mexendo isso aqui vai deixando mais rápido ou mais devagar. Ok, mas vai deixando mais rápido e mais devagar o quê, professor? Quando a gente vai para a parte dos blocos, a gente verifica que existem duas funcionalidades para o temporizador, certo? A primeira, ele vai funcionar como um timer, um temporizador, realmente, que a gente tem, por exemplo, no celular. Você diz, olha, daqui a 1 minuto dispara para dizer que a água já ferveu e eu tenho que tirar a comida do fogo, por exemplo. Então, você tem essa funcionalidade. Eu digo qual é o intervalo, eu ativo ele, e aí ele vai começar a contar. Na hora que ele ativa, né? Quando ele está ativado e ele está contando, que ele chega no valor do intervalo, ele começou a contar, que está 1 segundo. Pode ser que 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos. E ele chegou no intervalo dos milissegundos aqui, o que vai acontecer? Ele vai chamar aqui, ó, um manipulador de evento, que é temporizador, disparo, né? E aí esse disparo aí vai acontecer quando ele chegar no tempo. É importante salientar que esse disparo, ele pode acontecer somente uma vez, ou ele pode ficar acontecendo de forma contínua, ou seja, deu 30 segundos, ele dá um disparo, mais 30 segundos, outro disparo, e assim até você modificar alguma coisa no programa. Ele vai ficar dando os disparos de tanto em tanto tempo, enquanto você estiver aí com o programa rodando, certo? Se você não alterar aí esses disparos contínuos ou o ativado. E aí, aqui dentro desse bloquinho manipulador de eventos, você pode colocar para uma coisa mudar de cor, para a tela ficar mudando de cor, para um bip tocar, para indicar, olha, terminou, né? Alguma coisa do gênero. Isso é a funcionalidade de disparo do temporizador, que é realmente um temporizador, certo? Além disso, né, ele tem uma outra finalidade que tem muito mais a ver com a questão de sensor do que essa finalidade de temporizador, que é o quê? A funcionalidade de obtenção, cálculo e ajuste de instantes, né? E aí aqui a gente tem até um elementozinho chamado instant in time, né? Que é instante no tempo, que é um tipo de elemento que a gente tem dentro aqui desse componente temporizador, né? Que ele vai ser no seguinte modelo, né? Eu tenho um bloquinho lá dentro do temporizador que ele esse chamar, um procedimento, né? Que é o chamar temporizador, ponto agora. O que isso faz? Ele me diz qual é a data de hoje e ele me diz o horário em que esse bloquinho, o horário, o minuto e o segundo em que esse bloco foi chamado. Professor, como é que ele sabe disso? Ele acessa a internet? Não. Ele utiliza o relógio interno do seu celular. Então, seu celular está dizendo, é 12:10. Né? Então, quando você for olhar lá e chamar esse bloco, ele vai dizer, olha, 12:10 e 50 segundos. Né? E aí, você tem um horário instantâneo interno do seu celular, certo? Aí, aqui, o que a gente tem? Alguns bloquinhos, quando você vê aqui, ó, eu vou arrastar aqui o temporizador para a gente poder dar uma explorada melhor. Né? Aqui está as propriedades. Em blocos, a gente tem vários e vários blocos do temporizador. Né? A gente tem lá um manipulador de evento e vários blocos de procedimentos aqui dentro. Né? Vários blocos mesmo. Não vou explicar cada um deles, mas dá para explicar assim de forma geral alguns dos modelos principais. Né? Eu tenho aqui o chamar, né? Aí eu tenho o quê? Eu tenho como pegar um instante, né? E adicionar
uma determinada quantidade de dias, por exemplo, um instante de agora, né? Eu tenho hoje, a hora de agora, e aí eu quero dizer, olha, por exemplo, a validade do produto é de 180 dias, certo? Normalmente a gente arredonda, hoje é dia 25, então 180 dias são 6 meses, a gente está no mês 11, então 12, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, então seria no quinto mês de 2021, e aí a gente arredonda para dizer que é no dia 25 do quinto mês de 2021. Às vezes pode até estar certo, mas às vezes não, porque tem mês que é de 30, de 28, 29, tem mês que é 31, então a gente tem aí um valor que altera, né? Em vez da gente abrir um dicionário para observar um calendário, para a gente observar quantos dias realmente vai ter, a gente pode adicionar aqui, ó, adicionar em dias aí, adiciona 180 dias a data de hoje, e aí ele vai estar mostrando aí qual é a data futura, né? Então tem como ver isso daí. Além disso, eu tenho como criar uma duração. O que é essa duração, professor? A duração assim, a gente tem dois elementos. A gente tem um instant in time, e aí perceba que aqui eu estou botando um instant in time e adicionando uma quantidade, que é um valor numérico. O valor de saída é um instant in time, certo? E aqui a gente tem uma duração, que eu coloco um valor inicial, por exemplo, eu crio aqui um instante, eu coloquei aqui o dia da minha data de nascimento, por exemplo, e aí aqui eu tenho o fim, né? E aí eu tenho aqui um temporizador que seria o momento de agora. Então, quando eu coloco isso aqui, desse lado, eu vou estar recebendo a duração entre os dois elementos em milissegundos, certo? Então, aí é um valor absurdamente grande, que depois eu posso organizar transformando duração, ó, cadê? Duração, tá aqui. Duração em dias, né? Então, eu peguei aqueles milissegundos e coloquei aqui. Ele vai transformar esses milissegundos em dias. Então, quantos dias que eu já vivi? Quantas horas que eu já vivi? Quantos minutos? Quantos segundos? Quantas semanas eu já vivi? Né? Então, tem aqui ó, anos também. Então, eu tenho como jogar aqui para saber aqui direitinho a duração entre dois elementos, certo? E eu tenho também a possibilidade aqui ó, de chamar uma formatação de data. Esse instant in time, ele não tem um tipo diferente no modular, certo? Mas ele é um tipo diferente, mas que ele é interpretado como se fosse mesmo uma legenda, né? Um stringzinha de texto, um elemento textual. E aqui ele coloca ó, qual o formato que esse elemento textual vai ter. Nesse caso aqui, ele bota MM, ou seja, mês, dia, ano, né? E no caso aqui, seria mês com 2 dígitos, ou seja, mês 1, mês 2, mês 3. Dia com 2 dígitos, ano com 4 dígitos, hora 2 dígitos, minutos, segundos e era, né? Que, não sei porque que ele tem essa era. Você pode alterar isso daqui de diversas maneiras para deixar do formato que mais lhe agrada, né? No caso do Brasil, a gente tem os dias vindo antes do mês. Então, aqui o DD poderia ser os primeiros, no meio aqui que a gente colocaria MM, né? Se eu botar 3 M's, ao invés de ser o mês 01, 02, 03, ele coloca o mês janeiro, né? Fev, de fevereiro, ele coloca a siglazinha de 3 letras para cada mês, né? O ano eu também poderia diminuir aqui de 4 para 2, então, em vez de ele colocar os 4 dígitos do ano, ele colocaria só os 2 últimos, e assim sucessivamente, né? Dentro do Codular, quando eu pego aqui esse elementozinho, ó, e arrasto para cá, quando eu clico no botão direito e vou em ajuda, ele tem aqui uma página em inglês, né? E aí nessa página em inglês aqui ele fala até, ó, veja aqui, né? Ele tem um link para uma outra página, e nessa outra página você vê aqui os elementos e diversas possibilidades de organização. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, ó, ano, mês, dia, com ponto, né? E aí ele sai com ponto. Dia da semana, vírgula, mês. Então, eu posso formatar aqui. Aqui são alguns exemplos de formatação que vocês podem estar utilizando aí no de vocês. Inclusive, tirando aqui o dia, a hora, né? Se eu quiser, eu tiro esses elementos. Então, tenho aí várias possibilidades aqui para padronização da minha data e hora, ok?
aí, né, aquela mesma coisa falando sobre cada um dos elementos, né, ano, week week year, né, não sei o que é bem, week year, é a semana do mês, né, então eu tenho semana do ano, que é, acho que é a primeira, segunda, terceira semana do ano, sei lá. Então aqui a gente tem alguns exemplozinhos que dá para você observar lá depois. Então aqui eu coloquei, né, calculadora de vida. Em certas aplicações, é interessante realizar o cálculo de idade do usuário, seja para identificar a maioridade, seja para definir que tipo de conteúdo melhor se adequa ao usuário através de inteligência computacional, né, pessoal? A gente vê isso aí, por exemplo, Netflix, a gente tem aí um usuário definindo alguma coisa, então a inteligência computacional ela vai adaptando o conteúdo para o perfil do usuário. Uma das coisas que é interessante é você observar a idade do usuário, né? Uma pessoa mais velha, às vezes ela vai gostar de filmes mais densos, talvez um terror, um filme de drama, alguma coisa desse tipo, enquanto pessoas mais novas, né, adolescentes gostam mais de filme de ação, crianças têm mais as animações, então, com isso aí você consegue adaptar melhor, por exemplo, o seu conteúdo aos seus usuários, né. Então, o objetivo dessa nossa atividade é bem simples, é elaborar uma aplicação para calcular a idade, o número de dias e de horas vividos de acordo com a data de nascimento do usuário. Então, o usuário vai lá, ele vai entrar com a data de nascimento, né? E aí o aplicativo deve calcular aí a idade do usuário, o número de dias e horas que ele viveu, certo? A gente tem lá uns bloquinhos específicos para isso. Especificações. O app deve conter pelo menos uma caixa de texto para inserção da data de nascimento e pelo menos 3 legendas para apresentar os valores calculados, certo? Nesse caso aqui, eu coloquei uma caixa de texto, certo? E aí você até pode colocar aqui a caixa de texto e dizer, olha, você, usuário, tem que inserir a sua idade no seguinte padrão, né? Coloca aqui na dica, tipo, dia, dia, mês, ano, né? Você pode colocar assim, e aí o usuário vai, então é dia, mês e ano. Ele pode até entender, mas não são todos os usuários que vão compreender o que essa dica está querendo dizer, certo? E às vezes ele pode entrar com a data no formato errado. Então, a minha sugestão é o quê? É uma coisinha bem simples, você vir aqui em Layout, General, e pegar uma organização horizontal aqui, botar ela para ocupar tudo, e 3 organizações verticais, para fazer o quê? Vou botar para ocupar aqui tudo, ocupar tudo, para eles se organizarem legalzinho, e aí eu vou colocar aqui, ó, cadê? 3 caixas de texto, caixa de texto e caixa de texto, 3 caixas de texto, e 3 legendas em cima aqui, ó. E aqui essa legenda vai ser dia, essa outra legenda aqui vai ser mês, e a última legenda vai ser ano. Então, tem o dia, mês e ano, posso até... dia, mês e ano, eu posso até organizar aqui para um alinhamento centralizado, né, para ficar um negocinho organizado. E aí, ó, coloquei dia, mês e ano, o usuário vai lá, vai colocar o dia, o mês e o ano. Aqui, nos bloquinhos de temporizador, eu posso criar um elemento dessa forma. Cadê data? Criar data. Make time, make instant, make date. Então, eu posso criar aqui uma data, então, eu vou chegar e vou dizer aqui, olha, o ano de nascimento foi tal, o mês foi tal e o dia foi tal. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, ó, para eu calcular lá a duração. E aí eu coloco no início essa data que eu vou estar criando com as informações que o usuário está colocando, e no fim eu posso colocar o instante de agora, né? Cadê? Tá aqui. Chamar instante agora. E aí isso aqui vai me calcular a diferença,
A única coisa que eu tenho que fazer, além disso, é cadê? Duração em dias, cadê? Duração em dias, tem duração em anos, em algum canto, mas duração em dias, por exemplo. Então, isso aqui vai estar calculando a duração em dias, isso aqui vai ser um número que eu posso jogar, por exemplo, em uma das 3 legendas que eu vou colocar lá. Então, é um aplicativozinho relativamente simples, mas que é interessante para você se familiarizar aí com o temporizador, ok? E aí a gente vem aqui para o nosso aplicativo realmente que vai estar contabilizando aí a presença dessa aula de hoje, pessoal, que é o app cronômetro e temporizador, certo? Então, qual é o contexto? Diversas aplicações operam em tempo reais através da observação do relógio interno do dispositivo ou externos, né? Exemplos simples são os jogos premium, né? Onde as vidas para jogar são adquiridas com o passar do tempo. E a esse tempo eu coloco aí uma observação, porque através de compras in-app, né, que seria a pessoa comprar vidas, né, isso aí a gente tem, por exemplo, um exemplo bem clássico, é o Candy Crush, né, que você jogou, você acabou suas vidas, você tem que deixar um tempinho para as vidas voltar e você continuar jogando, e foi um aplicativo que fez muito sucesso e rendeu muito dinheiro, né. Então, esse passar do tempo, pessoal, a gente pode utilizar, e o aplicativo utiliza o relógio interno, né, já que ele funciona mesmo que você não esteja conectado à internet, ele vai te dizer, você recebe notificação, olha, recebeu uma notificação aqui que eu estou com as vidas cheias, né, vou jogar mais. Ele utiliza o relógio interno, embora não seja só o interno, certo? Não pensem que é só o interno, porque se fosse só o interno, eu mudaria o horário no calendário e isso seria o suficiente para eu receber vidas. Não é assim, né? Ele tem o relógio interno, ele utiliza o relógio interno, mas na hora que você abre, ele se comunica com o servidor para conferir se o seu relógio interno está batendo com o que estava antes, né? Então, mas ele utiliza o relógio interno para apresentar as notificações, né? E aí, com base nisso daí, né, qual é o objetivo que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai fazer um aplicativozinho simples, mas que é prático, né? Que é o quê? Elaborar uma aplicação que realize a contagem cronométrica crescente e temporização decrescente, ou seja, a pessoa vai lá, ela clica, aí começa a incrementar o tempo, quando você clicar de novo, para, então é um cronômetro. Cliquei, vai incrementando, quando cliquei de novo, ele para, e aí eu vejo qual é o tempo que deu, e aí eu tenho um outro botão que eu posso zerar isso, cronômetro normal, certo? E um decrescente, como por exemplo, eu entro lá e digo, olha, eu quero que ele conte 5 minutos, né? Porque a panela de pressão está no fogo, começou a ferver, começou a chiar, quero deixar 5 minutos. Então, ele coloca lá 5 e coloca para tocar. Então, ele vai tocar ali os 5 minutos, certo? Quais as especificações que esse app deve ter, né? O app deve conter quantos botões forem necessários, né? Para os comandos Start, Stop e Reset do temporizador, quantos botões ou caixas de texto e menus suspensos forem necessários para configurar o tempo da contagem regressiva. Eu quero contar aí 1 minuto. Esse 1 minuto o usuário pode clicar num caixa de texto e botar 1 minuto, ou pode ser uma lista suspensa que conta aí até 50 minutos, 60 minutos. E quantas legendas forem necessárias para apresentar essa informação. Então, o usuário colocou lá o temporizador, o valor que ele quer contar. Vai aparecer a legenda que vai estar decrementando esse valor, ok? Então, é um aplicativozinho relativamente simples, certo, pessoal? Mas que dá um trabalhozinho interessante de vocês fazerem, e eu espero que vocês façam aí com bastante zelo, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui um exemplozinho, que não é nem meu, foi de um outro aluno, né? Deixa eu pegar aqui nas atividades. Cadê? Controle de telas, não, blocos de controle. Pronto. E aí, cadê aqui? Tá aqui. Não tem nenhum entrega, que já foi todos corrigidos. Foi o do Joseni. Cadê o do Joseni? Cronômetro APK, vou fazer o download aqui e instalar, para vocês verem como foi que ficou o aplicativozinho dele, né? Obviamente, eu achei assim que ficou muito bem elaborado,
mas fica aí para vocês não se preocuparem tanto assim, né? Vocês vão fazer aquilo que tiver ao alcance de vocês. O mais importante é que façam e enviem, certo? Deixa eu abrir aqui para mostrar isso aqui para vocês. Vou fechar aqui o Companion. Já cliquei para instalar lá. Opa, está instalando. Acho que instalou já. Cadê? Cronômetro. Vou abrir esse cronômetro para ver como é que tá. Então, ele fez dessa seguinte maneira aqui, ó, pessoal. Ele colocou lá na parte de cima aqui o cronômetro, na parte de baixo o timer, né? Fez aqui um negocinho bem bonitinho, né? O cronômetro escrito aqui num elemento redondo, né? Eu acredito que isso aqui seja, não sei se um card, acho que é um card. E aqui também um card, né? E aí aqui o cronômetro, ele tem o começar, né? Aí ele vai contando ali, ele conta na base de centenas de milissegundos, né? Então, 1/10 de segundo que ele vai contando, e ele contou os segundos. Se eu clicar aqui em parar, ele para ali a contagem, né? E aí, se eu clicar aqui, ele resetou, invertir, então ele vai contando aí o tempo que eu quiser, certo? Já o timer, eu coloco aqui, ó, 10, aí deixa eu ver como é que tá. Quando eu inicio o timer, ele conta ali os 10 segundos, né? Então, ele termina ali a contagem e ele volta ali para o valor inicial. Então, quem define aqui, ele não colocou a definição do tempo, né? O tempo ali está fechado nos 10 segundos, mas seria interessante vocês colocarem também o valor, né? Ah, quero que conte 10 segundos, quero que conte 5 segundos, 1 minuto. Então, isso seria interessante, mas se não colocasse uma contagem nesse formato aqui, também dá super show para a gente, para a avaliação de vocês, ok? Beleza, pessoal. Então, isso aqui é a nossa atividade de hoje, né? Eu espero que vocês consigam assistir e entender tudo pela aula, né? Novamente, me coloco à disposição. Se vocês não conseguirem realizar alguma atividade, perguntem lá no Google Classroom ou pelo WhatsApp, que eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que, porventura, possam surgir por parte de vocês. Ok? Então, bom final de semana, bom resto da semana aí, né? Bom quarta-feira, bom quinta e sexta-feira e um bom final de semana. E até a segunda-feira que vem, onde a gente vai ter uma aula falando sobre telas, né? Como é que a gente faz o controle de telas no Codular. Esse controle de telas vai ser muito interessante, porque a gente vai ter a possibilidade de estar fazendo alguns aplicativos bem legais com bem pouco, né? Então, acho que é legal essa próxima aula. Façam o possível para participar. Então, abraço a todos e até a próxima semana.